ser humano, nós vamos trabalhar agora essa semana com o assunto de democracia. Na verdade, esse tema é muito bem comentado, não é verdade? Só que o que será que realmente é democracia? Você compreende bem esse conceito? Parece que hoje em dia ele está amplamente difundido na nossa sociedade, não é mesmo? Um governo feito pelo povo, do povo e para o povo. Mas o que significa isto na realidade? Primeiramente, nós podemos perceber que o conceito de democracia, ele não é o mesmo. Sério, professora? Claro, as nossas sociedades, elas são diferentes umas das outras. E o conceito de democracia, ele veio se modificando ao longo da história e de acordo com as diferentes culturas. Nós podemos falar em democracia relacionada a direitos civis, a direitos políticos, a direitos sociais, e eles se divergem ao longo do tempo e, como eu bem falei, das sociedades. E é isso que nós veremos nessa aula aqui hoje. Como funciona esse regime democrático? Quais são as características de um regime democrático? Vem comigo que nós vamos responder a todas essas perguntas. Primeiramente, nós vamos perceber que eu tenho 3 tipos de conceitos de democracia. E nós vamos ver eles detalhadamente. O primeiro se chama democracia direta. Democracia direta é o conceito de democracia clássico, que ele começou lá na Grécia Antiga, no século V a.C., com a cidade de Atenas. As pessoas participavam de forma diretamente, justamente por isso o nome democracia direta. Os cidadãos, eles iam na agora e eles participavam de todas as decisões políticas, ou seja, eles atuavam de maneira legislativa e de maneira judiciária. A participação desses cidadãos, elas aconteciam de forma majoritária. Mas nós podemos perceber um detalhe, porque quando eu falava em cidadão numa democracia de Atenas, não era toda a população que participava das tomadas de decisões. Mas quem era cidadão? Você se lembra? A sociedade de Atenas era dividida em 3 grupos: eupátridas, metecos e os escravos. Só que quem participava das tomadas de decisão, ou seja, da vida pública na agora, eram apenas homens acima de 21 anos e que tinham propriedade de terra, nascidos ou descendentes de Atenas. Ou seja, era uma classe muito específica, o que possibilitava uma participação direta da população. Mas nós vamos perceber que o conceito de democracia moderna, que é o que nós verificamos nas sociedades hoje, ele foi tardio. E nós vemos isso pelos limites de uma democracia direta. Nós vamos aprender agora o conceito de democracia representativa. Este conceito ele se deu entre os séculos 17 e os séculos 19, com o pensamento das revoluções burguesas, e que ele aconteceu prioritariamente com o período histórico do Iluminismo e da independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, porque havia-se a necessidade de uma participação da população, porque em sociedades maiores existe a impossibilidade de uma democracia direta, justamente devido ao número de pessoas. Ou seja, como o próprio nome diz, se tem agora uma democracia. E essa democracia representativa, ela acontece com algumas características. E quais são elas? Existe uma participação do povo, mas a participação desses cidadãos ocorre num período periódico, que é nas eleições. Essa participação de forma periódica, ela acontece por praticamente a população inteira, né? Como no caso aqui do Brasil, nós temos algumas características para essa participação através do sufrágio universal. Ter acima de 16 anos, né? Ele já pode participar da votação. E até os 60 anos ele é obrigatório.
se tornando a partir de então uma ação facultativa. E o representante, ele fica no governo por um tempo, olha aí mais uma característica, determinado. E ele tem o seu poder limitado. E ele é limitado por uma divisão de outros poderes, estabelecido por Montesquieu, né? O poder legislativo, executivo e judiciário, e também pela população, que são os seus representados. Mas nós vemos, com o passar do tempo, que esse modelo de democracia representativa, ele também apresenta seus limites. Surge, então, um outro conceito de democracia. E qual é ele? Democracia participativa, ou também conhecido como democracia deliberativa. Como a democracia representativa, ela apresenta limites, que é devido ao povo escolher seus representantes por meio do sufrágio universal, já que é impossível uma democracia direta, se estabelece uma democracia indireta, muitas vezes não é acompanhado da maneira como deveria a ação desses governantes. Então, o que acontece? O que, infelizmente, no Brasil, nós conhecemos muito bem, que é a corrupção. Ou seja, as pessoas eleitas através do sufrágio universal, democraticamente, elas deveriam tomar decisões pelo povo, do povo e para o povo. Mas, infelizmente, isso não acontece. Não é uma tomada de decisão para o bem comum, mas para o bem próprio. Então, ocorrem desvios na formação do Estado. Então, a democracia direta é justamente participativa é uma junção da democracia direta com a democracia indireta. Ou seja, existe a participação da população para reivindicações de direitos, para uma mudança social. E essa mudança social e de reivindicação de direitos, ela se faz em momentos específicos. E você deve perceber que, com o passar do tempo, esse tipo de modelo democrático, ele se faz bem em nossa sociedade. Nós percebemos que, por meio das redes sociais, dos meios de comunicação, o povo consegue ter uma participação na sociedade. Por isso o nome democracia participativa ou deliberativa. Ou seja, as pessoas conseguem estabelecer fóruns de participação e muitas vezes elas até conseguem participar de tomadas de decisão, como nós temos muitas vezes a ficha limpa, a lei da ficha limpa, que foi uma tomada de decisão por parte da população. As pessoas assinaram, fizeram um abaixo-assinado e, de acordo com uma quantidade X de assinaturas, conseguiu se estabelecer essa lei. Ou seja, a população consegue participar de forma direta, mas não de todos os aspectos da vida social, mas em alguns. Então elas criam esses fóruns participativos. E os meios eletrônicos, como a gente está fazendo uma aula agora virtual, né, uma videoaula, ele possibilita essa participação de uma maior quantidade da população, né? Nós temos as associações de bairros, né, que permitem também uma participação da população. Mas nós também temos uma democracia em que ela participa de forma indireta. Nós continuamos com o sufrágio universal, continuamos com a eleição em termos específicos, e uma participação indireta. Então, eu espero que você tenha compreendido muito bem os nossos conceitos de democracia e que eles foram se modificando ao longo do tempo. Ou seja, uma democracia direta, uma democracia representativa e uma democracia participativa ou deliberativa. Vamos discutir sobre a democracia e os efeitos na nossa sociedade. Tchau, tchau! Beijos!